Olá! Você sabe quanto pode tirar da sua empresa sem comprometer o negócio? Muitos empreendedores erram justamente nisso e acabam tirando mais dinheiro do que a empresa pode pagar. E o resultado? Falta de caixa, desorganização e, em muitos casos, o negócio começa a quebrar sem nem perceber. Nesse vídeo, vou te mostrar como definir o Prolabore da forma correta sem colocar a empresa em risco. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e deixa seu like no vídeo. No vídeo anterior eu falei sobre um erro muito comum, misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, e como vimos, isso pode comprometer completamente a saúde financeira do negócio. Agora, o próximo passo é justamente resolver isso na prática. É aqui que entra o Prolabore. O Prolabore nada mais é do que o salário do dono da empresa, ou seja, assim como qualquer funcionário recebe um salário, quem administra o negócio também precisa receber, e esse valor precisa ser definido, fixo e planejado. E o erro mais comum é exatamente esse. Como o empreendedor não define um valor, ele vai tirando dinheiro conforme sua necessidade, usando o caixa da empresa como extensão da sua carteira. É um pagamento de uma conta aqui, é um dinheiro de um lanche ali, e por aí vai. E quando percebe, já tirou mais do que a empresa podia pagar. Esse apetite feroz do empreendedor gera 3 problemas principais: falta de caixa, falta de clareza se a empresa dá lucro e decisões financeiras erradas. Exatamente o que eu mostrei no vídeo anterior. Então, para acabar com isso de uma vez por todas, definir corretamente o Prolabore é essencial, tanto para o empreendedor quanto para a sobrevivência do negócio. E para fazer isso da forma correta, você precisa considerar 3 pontos. Primeiro, qual o seu custo de vida? Você precisa saber exatamente o quanto precisa por mês. Segundo, quanto a empresa pode pagar? O Prolabore precisa caber no financeiro do negócio. E terceiro, qual o valor de referência de mercado? Quanto um profissional receberia para fazer o que você faz? Agora sim, vamos entender cada um desses pontos na prática para você aplicar hoje mesmo no seu negócio. Começando com o primeiro ponto, seu custo de vida enquanto empreendedor. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você sabe exatamente o quanto precisa por mês para viver? Essa pergunta parece simples, mas muita gente não sabe responder. E sem esse número não dá para definir um Prolabore da maneira correta. Agora um ponto importante. Não adianta achar que só porque é empreendedor você pode ter um padrão de vida acima do que a sua empresa suporta. Isso vem depois, quando o negócio estiver estruturado e gerando lucro. Nesse momento, o foco é básico. Inicialmente, você deve listar os valores necessários para suprir itens como aluguel ou moradia, alimentação, transporte ou veículo, lazer e outros gastos. Lembrando, sem exageros. Coloque todos esses gastos em uma planilha e some os valores para chegar ao seu custo mensal. Então vamos dizer que esse custo é de R$ 5.500 por mês. Esse número é fundamental, porque se você não sabe quanto precisa, vai continuar tirando dinheiro da empresa sem critério. Por outro lado, quando você tem esse número claro, você inclusive cria um orçamento pessoal e passa a ter controle sobre o seu próprio dinheiro. Com esse valor definido, vem a pergunta mais importante, que é o segundo ponto. A empresa consegue pagar esse valor? Para responder essa pergunta, você vai olhar para 3 informações básicas da empresa: quanto ela fatura, quais são os custos e quais são as despesas. Por exemplo, se a empresa fatura R$ 20.000 por mês, mas tem R$ 10.000 de custos com mercadorias e R$ 5.000 de despesas fixas, sobra apenas R$ 5.000. Então é daqui que precisa sair o Prolabore. Agora olhe o risco. Seu custo de vida é de R$ 5.500, mas a empresa só consegue gerar R$ 5.000. Como faz? O correto é adequar seu padrão de vida ao que a empresa pode proporcionar nesse momento, ou seja, R$ 5.000. Assim você consegue manter o caixa da empresa saudável, pagando as contas em dia e com possibilidades de crescimento. Agora que você já sabe o quanto precisa para viver e quanto a empresa pode pagar, vem o terceiro ponto. Qual é o valor justo pelo trabalho que você realiza na empresa? Porque no final das contas, o empreendedor também exerce uma função, e essa função tem valor de mercado. E aqui vale fazer uma análise bem prática. Vamos imaginar 3 cenários diferentes. No primeiro cenário, estamos falando do empreendedor que faz tudo. Atende cliente, vende, compra, entrega, ou seja, ele atua como um funcionário operacional. Nesse cenário, o Prolabore deveria ser próximo ao salário de um profissional que faria essas atividades. No segundo cenário, o empreendedor já começa a sair da operação e passa a gerenciar o negócio. Organiza processos, acompanha resultados e toma decisões e outras atividades gerenciais. Nesse caso, o Prolabore deve se aproximar ao salário de um gerente. No terceiro cenário, estamos falando de um empreendedor mais estratégico,
que atua em estratégias de crescimento, expansão, novos produtos e parcerias para viabilizar o crescimento do negócio. Aqui o Prolabore pode ser comparado ao de um diretor ou executivo. Mas atenção, não adianta querer receber como um diretor se você ainda atua como operacional, e principalmente se a empresa ainda não gera resultado para isso. Então veja que o Prolabore ideal está no equilíbrio entre três coisas: o quanto você precisa, o quanto a empresa pode pagar e o valor de mercado para a função que você exerce. Quando esses três pontos estão alinhados, você cria um modelo sustentável, e é exatamente isso que separa um negócio organizado de um negócio que vive no aperto financeiro. E olha só, definir o Prolabore corretamente é apenas uma parte da gestão financeira de um negócio. Para realmente ter controle, você precisa dominar pontos como controle de caixa, controle de vendas, fluxo de caixa, controle de despesas e análise de resultados, por exemplo. E se você quer desenvolver essas habilidades e se tornar mais preparado para cuidar das finanças da sua empresa, recomendo que você conheça os treinamentos da Treina Mais. Aqui você encontra cursos e treinamentos completos, com passo a passo prático para aplicar diretamente do seu negócio. O link está na descrição do vídeo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo.